Deputado Siquis, se me permite eu fazer uma abordagem bem específica dentro do nosso mandato no Ministério da Fazenda e da Secretaria de Política Econômica, de análise de perspectivas de potenciais políticas relacionadas a carbono como parte da nossa política nacional de mudança do clima. Primeiro comentário que eu acho que é válido fazer logo de início é esse, de que eu acho que, além de certas vantagens diferenciais que eu vou comentar do ponto de vista da nossa política nacional de mudança do clima, um diferencial que o Brasil certamente tem e que não é, de fato, presente, vamos dizer assim, em outros países, é esse arcabouço institucional, como esses dois grandes exemplos que vimos aqui, do ponto de vista de ter um sistema financeiro com uma regulação muito boa, uma capacidade do Banco Central de fazer efetivamente uma supervisão que garanta a solidez do sistema e incorporando, não de hoje, né, desde um conjunto de resoluções já do Banco Central disciplinam atividades de financiamento com potencial impacto ambiental, como a resolução da Amazônia, o ordenamento da expansão da cana-de-açúcar, mesmo a resolução do trabalho de escravo, que acho que foi em 2012. Quer dizer, tem um conjunto de normas já consolidadas aí pelo Conselho Monetário Nacional, e agora essa que, de fato, transforma em norma algo que já vinha como iniciativa das instituições financeiras. E, de outro lado, isso, como o BNDES, como um banco público de desenvolvimento, com essa capacidade de mobilização de recursos, de efetivamente alavancar investimentos no sentido da sustentabilidade, como o BNDES, Banco do Brasil, tem um papel central, no caso do Programa BC, tem sido um diferencial em outras linhas também, a Caixa Econômica na área de habitação e de resíduos, enfim, o fato é esse, que a gente pode contar com um ponto de partida, com um conjunto de instituições com uma grande capacidade de contribuir para avançar numa trajetória de economia de baixo carbono. O que eu vou comentar aqui é, dentro do mandato que nós temos de análise, o que nós temos assim, observado, analisado e tentado trazer elementos no sentido de criar novos instrumentos na política econômica relacionados às emissões de gás de efeito estufa. Primeiro, eu acho que esse contexto internacional é algo bastante relevante. Tudo bem? Olá. Como é que está tudo? Deputado Mendes. Olá, tudo bem? Eu acho que, do ponto de vista, quando a gente fala de uma economia de baixo carbono, o que está acontecendo no mundo agora e qual é o nosso olhar, a nossa atenção? O que ocorre em termos de iniciativas de precificação do carbono. Quer dizer, quando você olha os debates em torno da política de clima, várias instituições e vários países têm colocado isso. Quer dizer, um dos elementos centrais para que a gente conduza, assim, a economia do mundo para um contexto de menor emissões de carbono, visando chegar próximo da ambição de conter o nível de concentração, o crescimento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, como se fala na Convenção do Clima, né? De tentar ficar ainda próximo daquela margem dos 2 graus. Várias iniciativas têm ocorrido. Eu acho que esse é um mapa que muitas vezes não é muito fácil de a gente visualizar, e isso é a partir de um documento que é publicado anualmente pela Banco Mundial e essa outra empresa, que faz um mapeamento do que está ocorrendo no mundo. A gente participa de um fórum internacional em que boa parte dessas iniciativas é apresentada, debatida, muitas delas em formulação. Então, o que ocorre hoje, mundo afora? A gente já tem um conjunto de países e entes subnacionais, estados, que têm ETS, né, que é Emissions Trading Scheme, sistemas de comércio de emissão, chamados popularmente de mercados de carbono, já implantados ou em funcionamento, que são esses verdes aqui. O mais conhecido e debatido e tal é o mercado da União Europeia, né, que opera já há mais tempo, embora haja vários outros, como o da Califórnia, que agora se conectou com o de Quebec no Canadá e virou um mercado comum. A Austrália, Nova Zelândia, há algum tempo a Austrália, na verdade, iniciou a implementação, o novo governo está propondo uma revisão, ainda não aprovada no Parlamento.
algo muito relevante, que é o que a China está fazendo, né? Aqui a gente tem um mapa das províncias ou cidades chinesas, 7 delas que já implantaram mercados de carbono regionais. Nesse caso, a estratégia do governo chinês é de fazer meio que um teste na forma de pilotos regionais, que são esses que já entraram em operação. Tem o último deles que entra em operação, acho que ainda este ano, e a perspectiva de ter um mercado nacional de carbono na China em 2017, 2018, a partir desse aprendizado. E os outros. Outra frente bastante que existe já há algum tempo, que tem crescido a atenção, que é outra modalidade pela qual se pretende explicitar o custo da emissão do carbono, internalizar essa externalidade, né, que é a emissão do carbono, na forma de tributação. Então, vários países, esses em azul, já têm, esses listrados são os que têm tanto mercado como o imposto, né, vários já estabeleceram, então, seu sistema de tributação de emissão. Acho que na última audiência aqui, a minha colega Ana Cristina apresentou, inclusive, um balanço que a gente fez, uma análise um pouco mais detalhada, de 14 sistemas de tributo sobre carbono já existentes. Desculpa. Eu ainda destacaria nossos vizinhos aqui, vizinhos ou parceiros latino-americanos, no caso do México e do Chile, que muito recentemente também avançaram nesse sentido. O México, no âmbito de uma reforma tributária aprovada recentemente, numa revisão da política de clima, criou um tributo sobre a emissão de carbono aplicado a combustíveis, com acho que algumas exceções. Uma alíquota bastante baixa, mas no sentido já de começar a imputar esse custo para a economia. O Chile, de forma semelhante, também numa outra reforma, em ambos os casos, as reformas têm um objetivo claro também de aumentar a arrecadação. No caso do México, de financiar políticas sociais, no caso do Chile, de financiar ou refazer, reestruturar o sistema educacional. Um componente da reforma tributária do Chile foi também criar um tributo sobre emissão de carbono. No caso dele, está no parlamento, projeto de lei e tal, mas ele já tem um desenho bastante especificado. Então, a África do Sul, que eu acho que é outro que vale a pena referir, um dos nossos parceiros dos BRICS aí, que também tem já desde 2000, na verdade começou em 2006, mas em 2009 o primeiro paper deles de desenho do tributo de carbono, já houve audiência pública e tal, eles estão no processo de implementação. Um pouco para dizer que, mundo afora, essa temática de fazer com que a externalidade representada pela emissão do carbono passe a ser incorporada à atividade econômica, ela continua avançando de várias formas, em vários formatos. Uma constatação que a gente observa quando vê essa evolução é que, não sei quem acompanha um pouco esse debate, mas tem um certo debate tipo Fla-Flu, assim, de é melhor mercado de carbono ou é melhor tributo, né, imposto sobre carbono e tal. O que a gente constata nos desenhos mais recentes é que essas abordagens tendem a se aproximar muito. Então, alguns especialistas falam hoje de que, na verdade, o mais importante não é se é tributo, se é mercado. O mais importante é que o instrumento seja bem desenhado do ponto de vista da efetividade ambiental, ou seja, de que ele efetivamente consiga fazer com que a emissão de carbono passe a ser um custo para os diversos setores da economia e, com isso, consiga induzir a investimentos mais sustentáveis. Assim, por exemplo, na África do Sul, o desenho deles de tributo é um imposto sobre emissões em vários setores, não só no setor energia, em vários setores de atividade na economia da África do Sul, com a possibilidade de compensação do tributo com crédito. Então, na verdade, é um tributo compensável com crédito de carbono. Então, começam a surgir desenhos que são que se aproximam dos dois instrumentos. De outro lado, na Califórnia, mesmo na reforma do mercado europeu, caminha-se também para algo como um sistema de mercado de carbono, que tem a vantagem, em tese, de ser mais flexível para os agentes econômicos. No caso do tributo, é o Estado que define qual é o preço de carbono e os agentes têm que pagar. No caso de mercado, ele impõe um limite para a emissão do agente econômico e ele busca a forma mais eficiente de atingir aquele limite, ou reduzindo efetivamente suas emissões por meio de mudança de processo, novos investimentos, ou efetivamente comprando permissões de outros e tal. Mas mesmo no caso europeu, a tendência, ou da Califórnia e tal, os novos desenhos são agora no sentido de ter um mercado, mas ter um mercado com sistemas de contenção de preços, para não deixar os preços caírem demais, como aconteceu durante boa parte, nesse período recente do mercado europeu. Preços muito baixos não induzem inovação, então perde a eficiência, a eficácia nesse sentido, né?
mas também sistemas de contenção de preços para que eles não se tornem excessivamente elevados, além dos sistemas de tratamento diferenciado por setores e tal. Então, isso é um pouco o que a gente vê ocorrendo, o tipo de inovação do ponto de vista de instrumento econômico que está ocorrendo no mundo. Sem querer dar muito detalhe, mas só para dizer que também convivemos hoje com vamos dizer assim, essa magnitude de diferentes preços para a tonelada do CO2. Por exemplo, nos sistemas mais antigos, que começaram com valores baixos, mas no caso desse sistema da Suécia, $168 por tonelada de carbono é o valor do tributo sobre a emissão lá, né? Acho que a Ana Cristina até tinha referido isso antes. Os mais recentes aqui estão em valores mais baixos e tal, né? Ou seja, hoje, diferentes abordagens resultam num leque que vai de $1 até quase $170 por tonelada de carbono. A tendência, espera-se, que esse tenha um movimento de convergência, né, desses preços, na medida em que também há movimentos de integração dessas abordagens, de integração entre mercados e tal. Mas hoje a gente convive com um leque bastante amplo de instrumentos e também com um leque bastante amplo de preços de carbono em cada jurisdição, em cada país ou em cada departamento, distrito, ente subnacional. Pois bem, dentro desse contexto, olhando para isso, a gente começa a fazer algumas análises internas. O que a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui, com os senhores e com as senhoras, é um pouco o estado da arte do que a gente tem analisado, discutido internamente. A gente parte dos seguintes pressupostos, que o Brasil tem uma política nacional de mudança do clima bem estabelecida, que tem uma agenda até 2020, que, de certa forma, se baseia no compromisso voluntário assumido pelo Brasil em Copenhague, mas que foi internalizado pela Lei da Política Nacional de Mudança do Clima, pelo decreto que a regulamentou e que estabelece o compromisso voluntário de redução até 2020. Então, nós temos uma agenda e instrumentos definidos para atingir esses objetivos até 2020. Além disso, estamos caminhando muito rapidamente para alcançar esses compromissos. Virtualmente, acho que também nessa comissão já foram apresentados esses números, né? A gente está muito próximo de efetivamente ter alcançado esse compromisso por meio da redução do desmatamento, especial desmatamento na Amazônia. O volume de emissões evitadas por meio da redução do desmatamento é tido hoje como a maior contribuição para o clima no mundo. Se considera que isso, por exemplo, é mais do que todos os países da OCDE juntos reduziram de emissões. Então, o Brasil avançou, tem uma sua política até 2020 bastante estabelecida. O que nosso olhar aqui é muito mais, vamos dizer assim, para uma agenda de instrumentos para uma política pós-2020, em que, como todos sabemos, o perfil de emissões do Brasil, que já mudou bastante, vai ser bastante distinto, não mais oriundos primariamente de desmatamento, mas oriundo, como na maioria dos países, do uso da energia, quer seja nos transportes, nos consumos, em atividades industriais, além da própria agropecuária. Então, a gente está olhando para que tipo de instrumento seria aplicável nesse contexto que a gente está olhando para o período pós-2020. E daí, este é um trabalho que nós contratamos numa parceria com o Banco Mundial e tal, para fazer uma primeira análise bastante exploratória de quais são os impactos de introduzir, vamos dizer assim, um novo preço na economia brasileira, que seria o preço pela emissão de gases de efeito estufa. Que tipo de efeito econômico ele teria? A gente, nesse caso, contratou uma adaptação de um modelo macroeconômico, modelo de equilíbrio geral computável, desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo CDPLAR, que é esse modelo Big Green, eu vou ser bastante breve aí, em que ele tem características como, né, outros modelos, mas ele, de fato, abre bastante os produtos, em especial produtos energéticos, setores e tal. Ele tem um mecanismo que permite, anualmente, a gente ver os resultados, efeitos econômicos da adoção das políticas de precificação, e ele traz um conjunto de especificações do ponto de vista de dados de emissão, além dos dados de atividade econômica do modelo. A gente constata isso, então, que, de fato, com esse modelo a gente conseguiu ter uma uma visão de que tipo de impacto econômico tem introduzir, precificar o carbono no Brasil, e, para isso, a gente simulou algumas políticas. A gente fez uma seleção de setores que a gente entende, para fins de simulação, seriam setores para os quais seriam aplicados alguns
sistemas de precificação do carbono e tal, todos eles apoiados no mesmo objetivo, que está aqui. A gente simulou, para fins desse exercício, que entre 2015 e 2020 a gente teria uma redução de 5% das emissões e mais 10% de redução de emissões de 2021 a 2030. Isso excluídos aqui as emissões do desmatamento, propriamente dito. A gente está pegando aqui agropecuária, indústria, energia, transportes, os demais setores. E simulamos para isso 3 políticas. Uma, faz de conta que o governo resolve fazer isso simplesmente do ponto de vista de comando e controle, que é estipular limite de emissão para as empresas. Controle puro e simples, como a gente faz, por exemplo, no caso com desmatamento, né? Outra política, a gente fez aqui algo que seria não exatamente um sistema de comércio de emissões, mas um sistema com flexibilidade em que os agentes econômicos de cada setor recebem permissões de emissão dentro de certo limite e podem, entre eles, transacionar de forma a chegar um preço, vamos dizer assim, médio de equilíbrio das permissões a cada ano, porque tem setores que, para alguns setores, é mais fácil reduzir, tem mais flexibilidade, outros menos flexibilidade para reduzir emissões. E no caso do modelo, ele só permite uma alteração relativa ao uso de energia da substituição de algumas fontes que são mais emissoras por fontes energéticas menos emissoras, renováveis e tal, dentro de certos limites para alguns setores, né? E, por fim, a gente simulou também o que seria um tributo. A gente tem coisas similares, né? Mas, nesse caso, um tributo efetivamente sobre a tonelada de carbono ou de CO2 emitida, CO2 equivalente emitida por cada setor, e estabelecer o preço dessa tonelada. Então, todas essas 3 políticas a gente simulou para que elas chegassem ao mesmo resultado, para os mesmos setores, chegasse ao final com essa redução. A ideia é ver qual é a maior ou menor eficiência econômica de cada uma delas. Tem um conjunto de números e resultados e tal, que a gente obteve com esse trabalho. Por exemplo, o que acontece além do próprio PIB, do nível de emprego, né, do nível de preços, importações e exportações, com o produto em o nível de atividade de produção em cada um dos 124 produtos do modelo e tal. Mas, do ponto de vista mais agregado, um primeiro tipo de indicação que a gente obteve, que, não, como eu falei, não é um trabalho conclusivo, porque as simulações foram bastante simplificadas, mas dá para ter uma ideia um pouco das tendências. Então, o que ele diz aqui? Primeiro, do ponto de vista de uma análise dos efeitos distributivos disso, né, do impacto sobre o índice de Gini, que, na verdade, é o índice de concentração, né, no caso não da renda do consumo familiar, a gente visualiza quais tiveram, que todos eles, na verdade, tiveram um efeito de quase nulo, mas de uma certa redução do nível de concentração, ou seja, um efeito, de certa forma, distributivo, né? Exceção da tributação, que teve um efeito distributivo mais forte, porque, nesse caso, o que a gente simulou é que toda a receita da tributação foi destinada às famílias, ou seja, a compensar um potencial aumento do custo de vida pelo custo adicional do carbono. Então, para compensar isso, a gente faz transferência para as famílias, isso aumenta o nível de consumo, então tem um efeito, em especial nas famílias de baixa renda, de aumentar, de diminuir, de certa forma, a desigualdade do consumo familiar. E, do ponto de vista das emissões, do conjunto das emissões do país, da economia, exceto o desmatamento, aqueles 5 mais 10% resultam em 7% de redução total das emissões para toda a economia nessa política, 4,7% aqui e 4,2% aqui. Ou seja, comando e controle mais eficiente do ponto de vista de reduzir emissões, porém, certamente com efeitos distributivos econômicos mais fortes. Do ponto de vista de uma análise de eficiência ou de efetividade dessas políticas, se a gente fizer uma relação de quanto reduziu de emissão para como isso impactou o PIB, quer dizer, olhando esse tipo de simulação, dá para entender que, na verdade, como esse modelo ele tem uma rigidez que até 2030 não tem nenhuma grande mudança de tecnologia, o máximo que você pode substituir combustível, uma restrição tende a impactar negativamente a atividade econômica. A gente está criando, na verdade, uma restrição para os agentes, né? Mas como que esses cenários se diferenciaram aí, né? Então, a gente vê que, desses 3 aqui, esse último mostrou uma pequena eficiência maior do ponto de vista de ter conseguido mais redução de emissão com menos impacto sobre o PIB, né? E, do ponto de vista como que melhorou a distribuição em relação às emissões, também esse foi pelo efeito de distribuição de receitas para as famílias, em especial para as famílias de baixa renda. Ele é o que mais conseguiu reduzir
vamos dizer assim, a desigualdade no consumo pela mesma redução de emissões, ou seja, ter uma maior efetividade do ponto de vista distributivo. Então, isso só para dizer que é um primeiro olhar e uma análise, uma comparação bastante similar. Que tipo de problemas a gente encontra, ou de limites que a gente encontra nesse tipo de análise? Primeiro, que esse modelo, tudo bem, e aí a gente até submeteu isso a uma discussão com especialistas, alguns especialistas internacionais e tal. Eles consideram que, de fato, o modelo foi bastante eficiente em conseguir traduzir ou ilustrar as tendências, os sinais econômicos desse tipo de política de precificação, no caso do Brasil. Porém, limitações sérias do trabalho que a gente conseguiu fazer nesse curto período de tempo. A gente efetivamente não simulou um sistema de comércio de emissões. A gente simulou, na verdade, algo bastante simplificado. Um sistema de comércio de emissões ele tem várias características que conferem flexibilidade para os agentes que a gente aqui não conseguiu fazer por limitações da capacidade de modelar essas regras do mercado e tal, e com isso a gente não conseguiu, talvez, mostrar ou trazer o diferencial de custo-efetividade que esses instrumentos têm. A gente fez, nesse caso, do ponto de vista do tributo, algo que é pouco realista, vamos dizer. A gente simulou um novo tributo sobre a emissão de carbono sem mexer em nada do nosso sistema tributário, que é algo que, eu acho que, do ponto de vista de qualquer proposta, seria pouco realista. A gente teria que fazer algo muito mais detalhado, específico, preferencialmente simulando uma compensação de alguns tributos por outros, de forma a manter uma neutralidade tributária e tal, mas esse é o tipo também de desenho mais complicado de simular. E o terceiro, que é o mais importante, que mudança do clima é basicamente inovação tecnológica. Ou seja, o que se pretende com esse tipo de política, não é? Alguns países também têm fins arrecadatórios, meios de gerar receita, mas o que se pretende é criar um sinal de preços para que os agentes econômicos, na hora que vão pegar um investimento lá no BNDES, considere que um investimento que vai reduzir as suas emissões, que vai gerar uma atividade com menor nível de emissões, é mais interessante, é mais atrativo do que o investimento convencional. É esse tipo de mensagem, de sinal que esse tipo de política quer induzir. O problema é que, nesse modelo, especificamente, na simulação até 2030, a gente, pelas características do modelo, não pôde simular a mudança tecnológica efetivamente, ou seja, é como se todo mundo estivesse operando com tecnologia fixa, que é tudo o que a gente não quer com esse tipo de política. Então, é uma outra rigidez do modelo que também faz com que qualquer cenário desses, na verdade, se a empresa não pode mudar a tecnologia, você está criando uma restrição, aumentando um custo e afetando sua atividade, que não é um cenário de política que a gente considera razoável. Por conta disso, como é que é? Acho que eu não estou conseguindo avançar. É possível passar para a próxima tela aí? Está aí. É isso mesmo. Obrigado. O que a gente pretende fazer e o que a nossa continuação dessa agenda, aí a gente, na verdade, está seguindo com uma agenda desse trabalho analítico de forma um pouco mais detalhada, buscando agora tentar fazer simulações. E aí a gente está propondo uma estratégia em que eu não tenho certeza que foi apresentado aqui o trabalho que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está iniciando, o projeto das opções de mitigação, que vai simular efetivamente as trajetórias tecnológicas de baixo carbono possíveis em diversos setores da economia e tal. Então, o que a gente propôs numa nova etapa junto com esse trabalho, que efetivamente, sim, vai explorar as alternativas tecnológicas em diversos setores, fazer um novo trabalho de simulação, de precificação, integrando mudança tecnológica, fazendo uma melhor desagregação de que tipo de tributo sobre emissões poderia, talvez, ser algo factível, compatível com o nosso sistema tributário e também com vamos dizer assim, a economia política da tributação no Brasil, sem pensar numa efetiva ampliação de carga tributária, compensando setores potencialmente afetados do ponto de vista de competitividade, etc. Desenvolver melhor, do ponto de vista de simulação, o que seria um desenho de um sistema de comércio de emissões com suas características, e aí sim ter um leque mais amplo, compreensivo de políticas para simular. Isso a gente pretende fazer, acho que tem só mais uma lâmina, se puder, pode passar para a próxima, por meio desse trabalho que aí, voltando àquele slide inicial daquele mapa, o Brasil faz parte dessa iniciativa que chama Parceria. O nome oficial é Parceria de Preparação de Mercados, mas, na verdade, é uma iniciativa internacional de países que estão
analisando ou implementando mecanismos de precificação de carbono, quer via Carbon Tax, como a África do Sul, México, Chile, quer via esquemas de mercado, como a China está fazendo isso no âmbito dessa parceria, e outros, ou mesmo sistemas de geração de crédito a partir dos NAMAs, né, das políticas setoriais, que vários países da América Latina e outros estão... A parceria está sob a UNFCCC ou não? Ela outra coisa? É uma iniciativa coordenada, assim, tem secretariada pelo Banco Mundial, tem um conjunto de países doadores que contribuíram para isso, então vários países, né? Tem a França, Espanha, Alemanha, enfim, Suíça, Suécia, Noruega, Estados Unidos e tal, e 16 países implementadores, que são países em desenvolvimento, que recebem algum apoio técnico financeiro para poder fazer esse tipo de análise. Aí temos aqui o Brasil, no caso dos nossos vizinhos aqui, tem o Chile, tem o México, tem o Peru, Colômbia, Costa Rica. Aí tem a África do Sul, tem Turquia, Marrocos, Jordânia, enfim, tem um conjunto de países, a Ucrânia e tal, que estão, são os parceiros que estão analisando. Então, é uma parceria, de fato, que serve, eu diria, como um certo espaço de laboratório, de desenvolvimento técnico, de experimentação, e é no âmbito dessa parceria que a gente vai continuar esse trabalho. Em princípio, a gente está numa fase, na verdade, em que a gente tem uma proposta preliminar, a gente ainda efetivamente vai ter que o governo brasileiro apresentar seu projeto final em outubro, mas a gente já tem uma proposta previamente já discutida internamente e discutida previamente também da parceria desse linha, de ter uma linha, um componente 1 em que a gente vai fazer um trabalho analítico muito mais detalhado, de mapeamento de quais são as políticas que hoje já incidem sobre cada setor, para ver qual é o espaço que tem qualquer política de precificação, considerando, por exemplo, no setor energético, toda a complexidade que é da tributação, dos encargos setoriais, toda a regulação, se há ou não há espaço e tal, em cada um dos setores, como da indústria, do uso da terra e tal, desenhar potenciais cenários e aí sim fazer uma simulação econômica mais robusta em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no âmbito do projeto de opções de mitigação, que é o que vai oferecer para a gente esse mapa das opções de mitigação para o Brasil em 2035 e até 2050. E junto com isso um trabalho, um componente 2 que a gente pretende fazer, a gente já faz de certa forma um conjunto de atividades com parceiros, mas atividades de capacitação mesmo, de disseminação, de trazer essa experiência internacional dos países e também de trazer o circuito dos pesquisadores brasileiros que já existem em vários centros universitários que estão trabalhando isso de uma perspectiva acadêmica para um debate mais do policy making relacionado a esse assunto e, com isso, ter, de fato, um acervo de informação e análise que permita ao governo tomar alguma decisão no momento que achar oportuno de possíveis opções, estratégias para consolidar uma economia de baixo carbono no Brasil. Mais uma vez, partindo dessa visão de que, daqui para 2020, nossa política está definida, nós estamos alcançando as nossas metas até 2020, já temos um conjunto de estratégias setoriais definidas pelos planos de mitigação para a indústria, transportes, mineração e tal, além da agricultura, do desmatamento, da energia, mas essa é uma agenda que a gente entende que é um trabalho, acho que de discussão, de análise, de criar uma visão e uma visão estratégica que permita que isso seja também um fator de orientação, vamos dizer assim, para que a atividade econômica possa incorporar esse parâmetro da emissão de carbono como parte das regras do jogo. A gente entende que tende a ser parte das regras do jogo internacional. Se a gente olhar, fizer um outro mapa, que não é aquele ali, dos países que já têm alguma regulação sobre emissão de carbono, a gente vê que isso é algo que tende a crescer nos países e pode ter alguma conexão com o comércio internacional, então a gente entende que também é uma responsabilidade nossa de preparar alternativas de política para que os agentes econômicos do Brasil tenham as melhores condições de se inserir de forma competitiva num contexto de uma economia de baixo carbono. Muito obrigado, senhor. Bem, muito obrigado.